Bom, a gente conversa agora com a comentarista Renata Lopretti lá no estúdio de São Paulo. Boa noite, Renata. Bom, frustrada, né, a oposição saiu de lá meio de cabeça baixa e tal, chiando, dizendo que houve um conluio aí, uma conversa entre o governo e o Pagô e tal, olha, você não me prejudica que eu te prejudico. Agora, o outro, né, o que está assumindo, prometendo reforma, só que Passos está aí há muito tempo, ele é secretário executivo faz tempo, será que ele não está mentindo nisso? Como é que ele reage dizendo que precisa mudar funcionários e mudar? Por que não fez isso antes? Por que não propôs isso? Enfim, é um cenário muito complicado, não é, Renata? Estranho, pelo menos, né? Boa noite, Monforte. Sem dúvida, e de um certo ruído entre o que o novo ministro estava dizendo, que pretende fazer mudanças, que pretende se cercar de novas pessoas, mas sempre com muito cuidado, elogiou o Pagô, e o que o Pagô disse no depoimento do Senado, de que basicamente não tem nada de errado com nenhuma obra, aliás, cunhando, né, Monforte, um novo termo aí para o nosso vocabulário de práticas ilícitas, porque se o Delúbio Soares cunhou recursos não contabilizados como sinônimo de caixa 2, hoje você viu no depoimento do Pagô repetidas vezes ele dizendo que as obras mudaram de escopo, como uma tentativa de justificar a explosão dos orçamentos das obras e o próprio susto da presidente Dilma, as queixas dela a esse respeito. Então agora nós temos um novo sinônimo para obra superfaturada, que são obras que mudaram de escopo. Basicamente o que o Pagô tentou fazer foi recolher as armas em relação às ameaças que ele vinha fazendo nos últimos dias, e vinha mesmo. Hoje ele fez o de sempre, se voltou contra a imprensa, o denuncismo, os factóides, mas não é factóide, é fato que nos últimos dias, em reuniões reservadas com deputados do PR, com aliados, ele vinha mandando uma série de recados para o governo. Os recados aparentemente foram ouvidos e ele recolheu as armas hoje. Fez um depoimento que foi lá pródigo em elogios à presidente Dilma, mas cuidou de dizer basicamente o seguinte: olha, não tem nada de errado com as obras, e dois, as decisões eram todas colegiadas. Nisso ele já procurou envolver o diretor, o petista que existe na direção do DENIT. As obras eram todas supervisionadas, ali ele já procurou envolver o Paulo Sérgio Passos, antes secretário executivo, agora o novo ministro, e eram fiscalizadas, referindo-se ao TCU, à Controladoria Geral da União. Então ele procurou se cercar de tudo para dizer o seguinte: olha, não teve nada de errado, e se teve, a responsabilidade é de um monte de gente, não é só minha. Boa noite, Renata. É interessante o que terá acontecido, né, entre aquele dia de fúria em que ele foi afastado e que ele prometia tocar fogo no circo, né, e hoje que o fogo acabou. O que terá acontecido, né? Boa noite, Lessa. Pois a experiência vai mostrando que, embora as pessoas nutram uma série de expectativas, normalmente a gente chama um monte de gente de homem-bomba, mas normalmente homem-bomba não avisa que vai explodir, né? Quem avisa que vai explodir várias vezes é porque está mandando recados. O próprio governo aprendeu muito, digamos assim, no episódio do Roberto Jefferson, quando o Roberto Jefferson, que era um aliado, um presidente de um partido da base, foi de fato deixado sozinho, percebeu que não tinha mais interlocutores, e daí explodiu. Explodiu num momento em que ele sentia que ele de fato ia ser deixado sozinho. No caso do Pagô, não dá para dizer que aconteceu isso. Quer dizer, a partir do momento em que ele começou a falar, logo que ele foi afastado, foram enviados interlocutores. O secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, conversou com ele não foi deixado sozinho, ele foi autorizado a fazer essa declaração que ele vem reiterando aí repetidas vezes, que ele está de férias, e ele fez um depoimento hoje, que é um depoimento de quem tem, de fato, a expectativa de voltar ao cargo. O próprio senador Blairo Maggi, que é o padrinho político, digamos assim, do Pagô, disse isso com todas as letras hoje ao final do depoimento, que ele espera que vá se mostrar que não tinha problema nenhum e que o Pagô volte ao cargo. Por mais incrível que isso possa parecer para o público, eu conversei hoje, no final da tarde, com uma pessoa que está acompanhando essa novela muito de perto. Perguntei, olha, de 0 a 10, qual é a chance do Pagô, ao final das suas férias, reassumir o posto? E por incrível que pareça, ele me disse que a chance é 3.
Então, alguma esperança ele tem, e mesmo que ele não seja reconduzido, já está mais ou menos claro que o PR e ele mesmo vão ter a garantia de que não vai haver nenhum tipo de caça às bruxas ali. Portanto, ele não tem interesse em explodir nada, Lessa. Renata, boa noite. O novo ministro dos Transportes é fraco politicamente, não tem expressão política nem no PR, muito menos no governo. A pergunta é, a quem ele servirá? A presidente Dilma ou os correligionários do PR que transformaram, isso já vem de anos, o Ministério dos Transportes num feudo? É ali que eles sucessivas vezes, nos 2 mandatos do presidente Lula e agora no mandato de Dilma, construíram suas rotinas e seus interesses. A quem servirá o novo ministro do Transporte? Boa noite, André. Certamente ele vai ter que se equilibrar entre mais de um senhor. Isso você pode ver pela própria entrevista dele hoje, anunciando mudanças, mas reiterando elogios ao Pagô, um servidor de quem ele tem a melhor impressão, as melhores referências. Ele está lá sem dúvida porque a presidente Dilma quis, isso é evidente, desde o início dessa crise e a despeito dos protestos do partido, era ele que ela queria colocar lá. Ele é uma pessoa de carreira ali no Ministério, que ela conhece desde os tempos em que ela estava na Casa Civil, gerindo, administrando as obras do PAC, que tem uma fatia enorme no Ministério dos Transportes. Agora, ele é uma pessoa, é preciso dizer e deixar claro, que está convivendo com esse pessoal do PR organicamente ali no Ministério há muito tempo e que não vai ter dificuldade em se acomodar com essas pessoas. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção e ver, porque o fato é que o PR está se mantendo no Ministério dos Transportes, que o deputado Valdemar Costa Neto, do qual o governo hoje não quer nem ouvir falar, muito menos ser visto em público com ele, continua a ser quem manda no partido, a principal liderança no partido, e o Paulo Sérgio Passos, para conseguir permanecer no cargo, vai ter que se equilibrar em todos esses fatores aí. Obrigado, Renata. Boa noite.